Vamos lá, gente, vamos falar aqui de reengenharia, continuar falando sobre essa abordagem, né? Então, olha só, outra definição que eu gosto de trazer para vocês, que é da definição de Davenport, que é uma referência em gerenciamento de processos. Olha o que Davenport vai nos falar sobre reengenharia, vai dizer assim: combinação de uma estrutura para a realização do trabalho, preocupando-se com resultados visíveis e drásticos, envolvendo um distanciamento do processo a fim de que se indague qual o seu objetivo geral, para em seguida aplicar uma mudança criativa e radical, em que se obtenha melhorias de grande vulto na forma pelo qual esse objetivo é alcançado. O que ele quer dizer com distanciamento do processo? Então está ali o processo funcionando. Aí você deixa o processo funcionando, só que o processo ele entra em fase de rotina, chega uma hora que você faz, e você liga o piloto automático e não sabe nem muito bem como é que esse processo funciona. Você só vai lá e liga o piloto automático e o trem vai funcionando. Fazendo um tempo de ciclo, gerando os resultados, produtos e serviços a partir dos inputs e dos outputs. O que seria esse distanciamento? Você olha para o processo de longe, vê o seu funcionamento e diz: isso está bom, isso está legal, e isso não está bom. Então é um olhar crítico sobre o processo. Você precisa conhecer os processos que você tem, lançar um olhar sobre eles, entender o objetivo geral do processo, para poder saber se ele está atendendo aquele objetivo, para saber se ele está necessário, para saber se tem alguma coisa que não está boa ali. E aí, se você observa que algo não está bom, você já parte para uma abordagem drástica, brusca, incremental? De jeito nenhum, mas de base zero, ok? Então essa definição de Davenport já traz diversos dos enunciados que o próprio Hammer e Champ falaram. E aí a gente pode destacar essas palavrinhas que caracterizam e muito bem a abordagem da reengenharia. Olha só quais são. Primeiro, fundamental. A mudança é revolucionária e não incremental. Então você vai ali, na base, tá? Você não vai fazendo algo gradativo. Você vê que não tá bom, você elimina para começar do zero. Outra palavrinha, radical, que você sempre vai associar essas palavras, são palavras-chave, tá? Para caracterizar a reengenharia, tá bom? Reinvenção e eliminação da raiz dos problemas. E tipo, gente, você vem aqui e pega um processo que não tá bom, né? O processo foi montado, o processo fica sendo executado, você entra em fase de rotina, o processo está funcionando bem, não. Só que você insiste no processo. Vamos tirar o processo todo, porque se você cortar o mal pela raiz, você inicia do zero, você pode até gerar um outro erro, mas a chance é de melhorar drasticamente, ok? Então você já sabe que não funcionou, porque para fazer reengenharia você tem que fazer uma análise muito profunda dos processos existentes, para saber o que vai ser eliminado ou não, tá? Em termos de processo, para depois dar início aí a transformação e fixação dos novos processos, ok? Além disso, é drástica. As melhorias que a reengenharia se propõe a fazer são melhorias de grande vulto e não meros incrementos, tá? Com abordagens anteriores. E o seu foco são os processos. É um olhar sobre o processo, é um olhar crítico. Olhar crítico, analítico, sobre os processos de negócio, tá? Isso é a unidade básica de toda e qualquer organização e que vai fundamentar as decisões. É por isso que o Davenport fala: distancie-se do processo, analise, visualize, verifique o que tá bom. Isso não tá bom não. Não tá bom? Rua. Vai embora o processo, né? A gente cria um outro processo muito melhor, mais eficiente, mais racional, e assim tem que ser essa abordagem, tá? Então, gravem essas palavrinhas, fixem na sua cabeça quais são, fundamental, radical, drástica e sempre processos. A reengenharia está orientada a processos. E ela vai ser sempre do topo à base. O que você faz? Você está aqui no topo da organização, você começa a analisar os processos estratégicos até chegar ao nível operacional aqui, fazendo uma varredura. Por isso que a gente chama de top down. E aí tudo que não tiver bom, elimina. Elimina. E aí começa do zero a nova estrutura de processos dessa organização. Aí você pode me perguntar assim: professor, eu vou eliminar todos os processos da organização? Lógico que não. Você vai eliminar, diante da sua análise crítica, aqueles que têm problemas. Teve problema, joga fora. Vamos melhorar esse problema. Não, joga fora. Começa do zero. Entendeu? É melhoria drástica que a gente está querendo. Se a gente quer melhoria drástica, é tolerância zero a defeito, a problema, a erro, a gargalo. E é assim que funciona, tá? Não é adaptar o processo, a uma nova realidade, como foi cobrado, uma questão inclusive do MPU, né?
que é o órgão onde eu trabalho, que caiu uma prova de técnico, tá? Que cobrou falando isso, que a reengenharia tratava de adaptar os processos a uma nova realidade. Não! Que adaptar o quê? Não tá bom, joga fora, tá? E normalmente a reengenharia vai trabalhar com o uso de tecnologia. E para o CESP isso é verdade, porque eles já cobraram isso várias vezes, tá bom? Ainda que o Hammer Champion tenha dito na bibliografia que não obrigatoriamente a gente usa tecnologia, mas quase sempre usa. Por isso que o CESP assim considera, tá bom? Então, seguindo. Então, a reengenharia nada mais é do que o ato de repensar e reprojetar de forma radical a estrutura de uma empresa, sempre com foco em quem? Em seus processos. Quando fala estrutura da empresa, são os processos da empresa, tá? Levando em conta tudo que lhe diz respeito, como sua estrutura administrativa, seus empregados e até a sua escala de valores. Sim, porque a reengenharia ela pode gerar, gente, demissão. Pode gerar demissão. Pode gerar downsizing, enxugamento da estrutura? Pode gerar downsizing. Não necessariamente. E normalmente vai aplicar tecnologia. É muito comum que a estrutura fique achatada com reengenharia, porque se você vai fazendo a varredura de cima a baixo daquilo que não presta, se tem um setor com vários processos que não prestam, ele vai sumir do organograma. Porque a gente tem essa orientação, né? A gente tem assim, ó. Aqui está a estrutura organizacional, ó. Organograma. A organização, com a divisão hierárquica, a divisão de áreas. Vamos supor que essa área aqui toda tenha processos. Aqui, esses quadradinhos pequenos são os processos dentro da área. E esses processos são eliminados. O que vai acontecer com essa caixinha no organograma? Vai ser eliminada. Isso vai acabar fazendo o que com os níveis organizacionais? Dando um enxugamento, um downsizing. O que é downsizing? É reduzir níveis hierárquicos, deixando uma organização que é muito centralizada, mas descentralizada. Então a tendência é que a engenharia gere downsizing, gere descentralização, mas não necessariamente, ok? É importante entender isso. Então, continuando aqui. Possui o objetivo claro de aumentar a produtividade por meio da redução de custos, o aumento do grau de satisfação do cliente, diminuição do tempo de resposta na prestação de serviços. Então, assim, é muito ruim para a organização quando o cliente solicita, faz uma demanda e o tempo de ciclo é muito longo, né? Isso faz com que a gente não tenha uma visão muito boa da organização, principalmente se ela dá um prazo e ela não cumpre, né? Tipo tempo de ciclo. Eu estou construindo, né? Estou reformando minha casa e tal, e aí estou fazendo uma piscininha, amor. E aí a gente tem um prazo de entrega de vários produtos de fornecimento lá para a construção da piscina, tem um prazo que o pedreiro, né, para executar a obra me passou, e isso é o tempo de ciclo, tá, gente? O tempo necessário entre a solicitação, por exemplo, o que seria esse processo? Processo de reforma da minha casa. Eu contratei todas as pessoas, fiz o input, falei, eu quero construir um lounge na minha casa com piscina, com churrasqueira, com fornozinho para pizza, aquelas coisas todas, né? Eu quero fazer isso tudo. Então essa é a minha necessidade. Qual é o prazo, qual é o tempo de ciclo? Aí ele vai dizer para mim, quanto tempo você vai entregar isso, entregar aquilo, quanto é que a obra está pronta, finalizada. E aí ele vai me dar um tempo de ciclo. Na reengenharia, se tiver algum processo atrapalhando esse tempo de ciclo, a entrega no prazo, a reengenharia vai querer fazer o quê? Reduzir drasticamente isso, eliminar os processos que atrapalham. Para não só diminuir o tempo de ciclo, eliminar o processo que não presta, como diminuir o tempo de ciclo original, que muitas vezes há atrasos, normalmente tem, eu já estou pé da vida com um bando de atrasos, com um bando de coisa que não estava prevista, né? Então tem vários gargalos nessa produção. A reengenharia cuidaria de quê? Eliminar todos esses gargalos, esses atrasos para reduzir o tempo de ciclo, reduzir custo, aumentar a qualidade e atender a satisfação do cliente, melhorando seu grau de satisfação por meio do nível de serviço, ou seja, solicitações por entregas. Tá? É importante entender isso daí. Então, para Hammer e Champion, as 3 filosofias do trabalho na reengenharia são, né? As 3 filosofias do trabalho. Então, Hammer fala assim, quando a gente vai cuidar de processos, a gente pode trabalhar com reengenharia, com just-in-time e com gerenciamento da qualidade total. Para ele, todas essas filosofias são orientadas aos processos dentro da organização, mas é somente a reengenharia que vai nos trazer ganhos drásticos numa abordagem totalmente inovadora e revolucionária, que não admite erros. Ela não admite de jeito nenhum pegar um processo que não está bom para tentar melhorá-lo.
tá? O just in time e associado aí ao gerenciamento da qualidade total, dessa filosofia de qualidade, são abordagens também de processo, mas são abordagens que estão mais orientadas à filosofia japonesa, que é menos drástica. Ela é evolutiva, tá? Ela é lenta e gradual. Elas são lentas e graduais, como o Kaizen, como o ciclo PDCA. Reengenharia não, é um tapa na orelha, tá bom? É tudo drástico, fundamental, radical, não incremental, mas de base zero. Isso é importante de lembrar e de levar para a prova. Então, seguindo aqui. Quais são os princípios básicos, portanto, da reengenharia? Primeiro, organizar o trabalho em função de resultados e não de tarefas, ainda que o foco básico seja o processo. Recolher dados uma única vez, quando eles são gerados, trabalhar com dados, informação. 3. Incluir pontos de decisão no lugar onde o trabalho é executado, porque ninguém melhor do que quem executa o processo para entender o que é melhor para o processo. Então é importante você entender esse princípio básico. Olha lá outros princípios básicos. Introduzir controles no processo de informação. Fazer com que as pessoas usem o processo, ou as pessoas que usam o processo, executem o trabalho. Nada mais racional do que isso, né? Trabalhar em paralelo, em vez de sequencialmente, e depois integrar os resultados. Sim, gente, por que vai demorar mais? Trabalhar sequencial ou trabalhar em paralelo? Trabalhar em paralelo, mas você tem que ter controles em pontos de informação aí, que é para garantir que mesmo trabalhando paralelamente não haja defeitos que atrapalhem o processo em si. Trabalhar paralelo, mas sem erros, defeitos, com controles, ok? Porque sequencial você espera uma etapa acabar para depois começar a outra. Reengenharia não, você pode trabalhar em paralelo, é o que se espera, tá bom? E 7, por fim, tratar recursos geograficamente dispersos, mas de forma integrada. Ah, o setor está ali, o outro está aqui, o outro está acolá, e a gente tem várias áreas. Então, gente, a gente tem várias áreas. Oi, aqui em mim, ó, a câmera. A gente tem várias áreas, e aí o que acontece? Eles estão dispersos geograficamente, mas eu preciso integrar seus resultados, entender de maneira sistêmica e não fragmentada, ainda que os recursos e processos sejam dispersamente distribuídos, tá? Sejam geograficamente dispersos, melhor dizendo, tá bom? Então aqui estão os nossos princípios de reengenharia. Além dos princípios, há ainda as fases que a gente precisa compreender. A gente precisa compreender ainda alguns elementos mais da reengenharia que são cobrados, tá? Então as etapas ou fases. Primeira etapa ou fase da reengenharia é o que a gente chama de posicionamento para a mudança, porque reengenharia é uma abordagem de mudança de processo, tá, gente? E aí a gente define os nossos objetivos. Não é mais do que a definição do posicionamento estratégico da empresa e a constatação das razões e dos objetos da mudança. Objetos ou ainda objetivos, tá? Dos objetivos da mudança. Desenvolvem-se os objetivos e mobilizam-se os recursos necessários para a aplicação. Então essa fase primeira aqui é uma fase de preparação. Você tem que entender muito bem como é que minha empresa ou minha organização está no tempo ou no espaço, como é que eu vou me posicionar diante de tudo isso para poder definir o objeto da minha mudança. O que eu quero mudar? O que eu preciso mudar? E por fim, quais objetivos eu quero alcançar e que hoje, com a estrutura do trabalho vigente, eu não estou alcançando. Então essa etapa desse posicionamento estratégico, da definição de objetivos, é a primeira etapa normalmente de um processo de reengenharia. Segunda etapa. Na segunda etapa ou fase, a gente identifica os processos existentes. Se na primeira a gente aclarou, a gente trouxe à luz todas as nossas necessidades organizacionais, o nosso posicionamento estratégico, na segunda fase a gente vai enxergar a estrutura do trabalho hoje existente. Como é que você vai mudar? Como é que você vai alcançar aquilo que você quer no futuro se você não sabe o que você tem hoje? Então o primeiro passo é estabelecer atualmente quais são seus processos com os seus problemas. Então a gente faz um levantamento de informações do retrato fiel da organização hoje. Então nessa fase 2 identificam-se os processos existentes. É fundamental identificar os processos existentes e o motivo dos mesmos terem sido aplicados assim. Este conhecimento, quando associado aos objetivos da empresa e aos necessários níveis de qualidade, permite estabelecer os alicerces da recriação daqueles processos. Quais vão ser recriados?
os processos que são ruins, que apresentam problemas, que apresentam gargalos, que apresentam não conformidades, ok? Daí a nossa fase 3 cuida da recriação dos processos, né, a partir dessa base de conhecimento, e reinvenção de novas formas de trabalhar. Consiste no repensar de novos métodos organizativos e operacionais, de forma a atingir aqueles objetivos iniciais da empresa, satisfazendo as suas necessidades. É essencial solicitar ajuda aos elementos e grupos-chave, à medida que a visão é criada, de forma a garantir o sucesso da transição. O que é isso, gente? Sabe o que é isso? Envolvimento das pessoas. Você alijar as pessoas do processo de mudança é muito ruim. Eu sempre costumo dizer que as mudanças costumam não ocorrer ou serem mal sucedidas porque a gente tem nas pessoas que trabalham a organização a visão do corno, que é o corno, o último a saber. Não pode ser assim, tá? Você deve consultar, você deve informar, você deve educar para a mudança, porque mudanças em contextos em que não há informação, elas costumam não ser frutíferas. Se você vai mudar a estrutura do trabalho, aquilo pode impactar as pessoas, elas precisam fazer parte, elas precisam ser ouvidas. Então isso é essencial também nessa fase aqui, tá? Mas o que a gente vai fazer é justamente, com base nas informações do que a gente tem, aclarando os objetivos que a gente já conhece, que a gente quer alcançar, e identificados os processos que não são bons, o que eu vou recriar? Qual a estrutura do trabalho eu vou desenvolver para atender aqueles objetivos iniciais dentro do diagnóstico que eu desenvolvi, tá bom? E aí a fase 4. Fase 4 é a transição para o novo sistema e implantação desses novos processos atendendo às necessidades e objetivos inicialmente traçados. Então engloba todo o desenvolvimento estratégico e comercial para a transição para os processos relativos à visão que foi criada, tá? São efetuados os ensaios dos novos processos, de forma a demonstrar e desenvolver os conceitos associados e assim fazer aumentar o entusiasmo dos envolvidos, porque se eles não estiverem entusiasmados, gente, a mudança não ocorre. É efetuada a gestão da mudança a todos os níveis da empresa. Uma disciplina que eles têm cobrado bastante em concurso atualmente é sobre gestão de mudanças. Quando você estuda gestão da mudança, a gestão de processos é uma abordagem de mudança, gente. É sair de um paradigma tradicional focado na hierarquia, de modo vertical, para um novo paradigma que é horizontal, descentralizado, ok? E transfuncional. Antes era muito uma visão funcional, hoje a gente tem uma visão muito transfuncional. Então envolver as pessoas é importante, fazer o gerenciamento dessa mudança para que seja uma mudança bem pensada, estruturada, para que eliminem-se resistências, tá? É importante no gerenciamento de processos que a gente faça a devida gestão da mudança. Processo é uma abordagem de mudança. Reengenharia é uma abordagem de mudança nos processos. Qualidade total é uma abordagem de mudança nos processos. Umas mais drásticas, outras menos drásticas, mas ambas são abordagens de mudança. Uma é evolutiva, que é a melhoria, né? Vai evoluindo, evoluindo. Outra é revolucionária, que é a reengenharia. Uma incremental, que é a melhoria. Outra é de base zero, que é a reengenharia. Mas ambas são abordagens de mudança nos processos e que, portanto, requerem o devido gerenciamento das mudanças organizacionais. Importante ter isso em mente, tá? Avançando. Estamos acabando os conceitos. Calma lá, tá? Ainda em reengenharia. O que acontece com os processos quando eles passam por reengenharia? Quais são as características desses novos processos quando eles, já passaram por um processo de reengenharia? Olha o que costuma acontecer, segundo o Araújo. Vários serviços são combinados em um, ou seja, fundem-se várias atividades de processos ou mais. Isso traz a simplificação administrativa, gente. É muito comum que vários processos sejam agregados e que aí quando a gente tinha muito handoff, uma pessoa responsável por cada etapazinha, várias etapas são aglomeradas, agrupadas, algumas até eliminadas, e a pessoa fica com uma pessoa só fica com aquilo tudo. Certa vez o CESP colocou numa questão da FUB dizendo assim, o processo de receber o requerimento e cadastrar o requerimento pode ser simplificado em um só, por um funcionário. Pode. Aí elimina-se uma etapa do processo, porque fica tudo em uma só. Não é bacana? Já pensou? Oi, tudo bem? Me dá aqui seu requerimento. Aí vem um outro e passa pro outro e fala assim, tá aqui, cadastra o requerimento. Analisa o requerimento. Aí vem o outro, toma aqui, cadastra o requerimento. Poxa, eu posso na frente do cliente receber o requerimento, analisar, tem alguma coisa errada, corrija aqui. Aí quando ele arruma tudo, eu insiro no sistema. Gente, precisa de vários handoffs ou de várias pessoas para fazer isso?
Não. Então, a reengenharia costuma combinar diversos processos e atividades em uma só, tá? 2. Os trabalhadores tomam as decisões. Lembra que eu falei dos pontos de decisão onde o processo é executado? Quem melhor do que a pessoa que executa para decidir a melhor estrutura do trabalho? Ele tem conhecimento sobre o processo, ele sabe o que funciona, o que não funciona. Por isso que é importante colocar esses pontos de controle no local onde o processo é executado na hora de fazer reengenharia, gente. Tá? 3. As etapas do processo são realizadas em uma ordem natural. Gente, tem coisa tão esdrúxula em termos organizacionais, em que um processo tem etapas que são assim tão desconexas que parece, mas por que eu faço isso agora? Por que eu não fiz isso antes, sabe? Essa coisa. Então você vai conseguir conceber uma ordenação lógica, natural do novo processo quando passa pela reengenharia, porque a reengenharia faz esse estudo da estrutura do processo, desde o input até o output, com todas as suas etapas de processamento, que são atividades ou tarefas ali no meio do input e do output, tá? Como a gente já estudou bastante sobre isso, eu uso essa linguagem que agora está comum. Quando eu falo input, você sabe o que é. Quando eu falo output, você sabe o que é. Quando eu falo processamento em atividades e tarefas, você sabe o que é. Porque você é lindo de Deus, você está sabendo tudo, né? Assim espero. Enfim. 4. Os processos adquirem múltiplas versões, isto é, servem a várias necessidades de diferentes clientes. Ou seja, o processo se torna versátil, né? Um processo versátil, não tão rígido, amarrado. O trabalho é realizado onde faz mais sentido, lógico, né? Você encaminha para os devidos responsáveis no local onde tem que ser. Verificações e controles são reduzidos, porque os processos estão mais simples e os pontos de controle são no local onde o processo é executado. 7. Erros são reduzidos pela eliminação dos muitos pontos de encontro entre os processos organizacionais. Ou seja, para que tanto handoff de processo, caramba? Vamos reduzir isso daí, vamos deixar essa estrutura enxuta, simplificada, ok? E por fim, 8. Descentralizar soma-se a centralizar. Então, por mais que você tenha uma atividade que seja centralizada organizacional, um controle centralizado, as pessoas também têm seus pontos de controle no local de trabalho, tomam suas decisões. Então você tem centralização, uma medida organizacional de manter o controle, mas você também tem descentralização, em que as pessoas realizam as melhorias estruturais necessárias para a reengenharia funcionar, para o processo correr bem, ok? Então são aí algumas características que a gente pode enxergar, segundo o Araújo, tá? Num processo num processo transformado pela reengenharia. E aqui a gente finaliza um bloco de conhecimento, tá? Falamos, portanto, das várias abordagens de processo, definimos a reengenharia, definimos aí os princípios da reengenharia, a diferença que tem reengenharia de melhoria, as várias abordagens de processo, técnicas, ferramentas aplicadas. E é importante que você tenha a noção de que o gerenciamento ou a gestão de processos busca várias fontes de informação, está muito ligada ao gerenciamento da qualidade e que trata de uma linguagem de transformação que visa trazer ganhos organizacionais, sempre enfatizando aquilo que se faz com foco na satisfação do cliente, na entrega de mais e melhores resultados, no aumento da eficiência, eficácia e efetividade organizacionais, e que a gestão de processos, assim como a gestão de projetos, são braços para o alcance dos objetivos estratégicos da organização, porque tudo visa ao alcance dos objetivos que uma organização tem. Quando você fala, portanto, de gerenciamento de processos, gerenciamento da mudança, gestão estratégica, gestão de processos, são todos temas correlatos, porque tudo gira em torno da estratégia organizacional e da necessidade de atingir os objetivos de uma organização. Com isso eu fecho essa área de conhecimento tão fascinante que é o gerenciamento de processos, trazendo a vocês as abordagens que estavam faltando quanto a gerenciamento de processos. Forte abraço, bons estudos, sucesso sempre na prova e na vida. Até mais!